paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de estar deixando uma palavra de alerta a todos os irmãos nesta manhã, né? Uma palavra de conforto para os nossos corações, meus irmãos, aleluia. Que está no livro de Lucas, capítulo 21, e o versículo 20, a seguir, aleluia, Jesus, que diz assim a palavra do Senhor: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Amém, Jesus. Aqui, meus irmãos, é uma palavra aonde todos, né, meus irmãos, têm pregado sobre a grande tribulação. Aqui nós vamos ver como título nesta palavra o sermão profético continua a grande tribulação. Aqui é um ponto da palavra do Senhor onde todos temem, onde todos, né, meus irmãos, nesses dias que nós nos encontramos nos dias de hoje, pregam e falam, né, meus irmãos, só que muitas das vezes não compreendem, meus irmãos. Quando nós lemos esta palavra, nós vemos, meus irmãos, que isto aqui, meus irmãos, já começou a se cumprir lá quando, meus irmãos, Jerusalém, ela foi, meus irmãos, cercada, invadida, e o povo judeu foi disperso para todo o mundo, né, meus irmãos? O povo judeu teve que fugir porque senão ia morrer. O povo judeu, eles tiveram que abandonar a sua cidade, que é a cidade de Jerusalém, e estão vivendo muitos aqui no Brasil, outros vivem nos Estados Unidos, outros estão na Europa. O povo fugiu. Então esta palavra que nós vemos aqui, meus irmãos, que era o início da grande tribulação, que era um aperto que ia vir sobre Jerusalém para que as palavras de Deus fossem cumpridas. Isso já aconteceu, meus irmãos. Quando ali o povo, meus irmãos, cercou, né, Jerusalém, expulsou o povo judeu de lá, meus irmãos, destruiu o templo. Ali o templo não existe mais nada. Isso aqui já aconteceu. E eu vejo nos dias de hoje pessoas pregando, meus irmãos, às vezes pastores, pregadores da palavra, pregar e dizer: ai das grávidas e das que amamentam. Eles dizem que o filho vai sumir de dentro da barriga da mulher grávida. A criança que está amamentando no seio da sua mãe vai ser arrancada porque vai vir um arrebatamento. Não, meus irmãos, a palavra não é desse jeito. O que nós podemos entender aqui através desta palavra é que a Bíblia nos diz: ai das grávidas, porque como que uma mulher grávida vai fugir dos exércitos, né, meus irmãos, quando está invadindo a cidade? Por isso Jesus disse: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque difícil ia ser a fuga destas pessoas que estão grávidas ou que estão amamentando. Não é porque ia arrancar a criança de dentro da barriga da pessoa. Não é assim, irmãos. Então aqui nós podemos ver, meus irmãos, no versículo 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Nós estamos vivendo, meus irmãos, no tempo dos gentios. Quando ali Jerusalém foi pisada, que aquele rei entrou lá e destruiu o templo e espatifou todo o povo judeu, ali começou a se cumprir a grande tribulação. Ali já vem vindo, desde lá vem vindo. Aí começou o tempo dos gentios. E nós estamos no tempo dos gentios. Por isso que nós devemos abrir os nossos olhos, porque a qualquer momento o nosso Senhor Jesus,
Ele pode buscar o seu povo, ele pode buscar a sua igreja. Por isso que nós devemos ficar atentos, meus irmãos. O povo está esperando vir ainda a grande tribulação. A igreja já está vivendo a grande tribulação há muitos e muitos anos, meus irmãos. E o povo ainda está esperando grande tribulação. A grande tribulação vai vir. A igreja vai passar, a igreja não vai passar. A igreja vai ser arrebatada antes. Como que vai ser arrebatada antes da grande tribulação, meus irmãos? Você já entrou, já se iniciou a grande tribulação, meus irmãos, lá quando aquele rei entrou lá e destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, invadiu e dispersou o povo fugir. Agora o que resta acontecer, meus irmãos, é só Jesus arrebatar a sua igreja. Vai ser fechada a porta da graça. O tempo dos gentios vai ser encerrado. E ali vai, meus irmãos, vir o fim sobre tudo, meus irmãos. É o final dos tempos, só que nós temos que esperar, meus irmãos. A grande tribulação já começou faz muito tempo. Veja aí essa doença, essa Covid, está assolando o mundo, pessoas estão morrendo, igrejas estão fechadas. Se isso aí não for grande tribulação, o que mais que tem que ser grande tribulação para o povo entender como grande tribulação? Isso é uma grande perseguição. Grande tribulação, grande aflição e grande perseguição é uma coisa só, meus irmãos. O povo está passando fome, morrendo de fome, e as pessoas parece que não querem compreender a palavra de Deus. Estão esperando vir uma coisa que já estão vivendo. Só que muitas das vezes não compreende a leitura da palavra de Deus. Aqui, essa parte da Bíblia, Lucas capítulo 21, versículo 20 a seguir até o 24, aqui está falando da grande tribulação. Se aqui está falando da grande tribulação, isso aqui já se iniciou lá quando aquele imperador lá romano invadiu Jerusalém. Já se iniciou. A igreja, desde o início da igreja, a igreja já vem sofrendo grande tribulação. Ela já é atribulada. É que muitas das vezes o povo não quer entender, as pessoas não querem compreender o que a igreja já vem passando. Acha que ainda vai acontecer lá no futuro. Nós já estamos, meus irmãos. Nós já estamos. A igreja de Cristo, ela vive em meio às guerras, né, meus irmãos, à tribulação. Porque a igreja de Cristo, ela vem sendo provada desde o seu início. Porque através de Deus nos provar, através da grande tribulação, é que nós somos justificados por Deus. Nós somos aprovados por Ele para subir, para estar com Ele na glória. É assim, meus irmãos. Só que hoje em dia o povo está enganado, o povo tem sido enganado porque não compreende a palavra de Deus da forma correta. Nós já estamos vivendo o tempo do fim, os tempos finais nós estamos vivendo. A única coisa que está faltando é só Jesus vir e buscar a sua igreja, porque tudo que está acontecendo aí, já os governos, né, os presidentes impedindo a igreja de pregar o evangelho, isso que está acontecendo. Nós for ler Amós capítulo 8, versículo 11, nós vamos ver que ali o profeta Amós, ele disse, né, ali Deus falando através do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. A Bíblia diz que esta palavra ia ser arrancada, ia ser proibida de ser pregada. Isso está acontecendo. Só que nós devemos abrir os nossos olhos, começar a colocar a nossa vida cada vez mais na presença de Deus, para que nós possamos, meus irmãos, subir com Cristo, para que nós possamos, né, meus irmãos, ser arrebatados junto dele nas nuvens, né, meus irmãos. É por isso que nós devemos colocar a nossa vida em ordem na presença do Senhor e ficar alerta pelos acontecimentos. Quando nós vemos Paulo falando sobre a volta de Cristo ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ver, meus irmãos, Paulo vai falar que antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, Jesus não vem. Quem que é o homem do pecado, meus irmãos? O que é apostasia? Apostasia é um esfriamento da fé, é onde o povo abandona a fé em Cristo, na verdadeira palavra, e começa
a andar segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo, o seu coração, fazendo aquilo que acha que, que deve na presença de Deus, não fazendo, não praticando a verdade. Quem que é o filho da perdição, meus irmãos? O homem do pecado, quem que é? O homem do pecado é todo aquele que pratica o pecado. O filho da perdição, quem que é? É o filho de Satanás, é aquele que não obedece a Deus e anda segundo a vontade do diabo. Esse é o filho de Satanás. Já estão tudo aí, ó. Vê? Aonde você entra nas igrejas, muitas das vezes o povo está aí fazendo as coisas tudo que desagrada a Deus. Não obedece mais a palavra do Senhor. Então tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Não falta mais nada. Não falta mais nada. Nós devemos olhar mais para a palavra do Senhor e compreender o que a palavra do Senhor nos diz. Porque nós, meus irmãos, já estamos vivendo no finalzinho dos últimos dias, meus irmãos. E Jesus está para buscar a tua igreja. Não vai demorar muito tempo. O nosso Senhor Jesus, ele vai bradar nas nuvens e vai vir buscar o seu povo, aqueles que têm estado perseverando na tua presença, guardando a sua santa palavra, a tua santa doutrina. Ele vai levar esses com ele. E esses que estão aí esperando vir grande tribulação, eles vão ficar aí, porque não está nem compreendendo o que é a grande tribulação, nem o que é as escrituras. A palavra está falando, só que muitas vezes não entende porque eles querem ter a compreensão deles, eles não querem compreender o que a palavra diz, eles querem arrumar um jeito deles compreender do jeito deles e não do jeito que a palavra ensina. Vamos nos alertar, vamos colocar nossa vida na presença do Senhor, porque quanto mais nós colocar nossa vida na presença do Senhor, mais nós vamos estar preparados e prontos para subir com Ele no arrebatamento da sua igreja. Amém a todos. Que essas palavras falem melhor no coração de cada um, que o Espírito Santo de Deus continue nos alertando e falando em nossos corações através da palavra de Deus. Amém a todos.